Vamos lá, irmãos. Então, nós começamos a estudar na semana passada a abominação desoladora. E nós não vamos ler todos novamente, nós vimos sobre profecias, nós vimos as maneiras de se estudar profecias. Eu vou passar rapidinho porque daqui a pouquinho tem um slide que é uma revisão. Nós lemos vários textos falando sobre as abominações. E para a gente resumir, nós vimos o selamento, né? Eu deixei uma linha do tempo breve só para organizar nossas ideias, para a gente continuar a segunda parte. Aí. Então, o que nós começamos, o nosso ponto de partida foi: nós precisamos estudar as profecias. E aí nós chegamos numa das profecias que falava sobre a abominação desoladora. E aí nós entendemos desde o começo que Deus escolhe gerar um povo, faz uma aliança com esse povo, cria uma tenda da congregação, um tabernáculo, um santuário, e aí Ele consagra com a sua glória, a glória do Senhor enche a tenda da congregação, o tabernáculo. Logo depois, através da vida de Salomão, um templo para Deus é construído e a glória do Senhor consagra esse lugar. E aí então, como nós vimos agora, o povo começa um período de apostasia por causa da zona de conforto e o seu costume, e eles passam em torno de 800 anos de apostasia. Deus envia os profetas avisando, Ele fala: sai da confusão, porque senão vai haver destruição. Deus sela, Ele carimba os seus escolhidos com a sua marca, com a presença. E aí nós vimos o símbolo da águia como um símbolo de destruição, e veio a destruição. E nesse tempo nós vimos como a glória do Senhor, nós estudamos o livro de Ezequiel, e vimos como a glória do Senhor que estava no templo, que estava entre eles, ela vai saindo, conforme Deus vai anunciando, selando, e a glória do Senhor vai até o Monte das Oliveiras com os anjos. E aí então a primeira destruição de Jerusalém ocorre e o templo é destruído. E aí nós paramos nesse exato momento onde é descrita a desolação ou a destruição. E aí lá em Jeremias 25, os versos 8, 9, 11 e 18 diz assim: portanto assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutaste as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei todas as gerações do norte. Nós estudamos que a morada do Senhor é no norte. Diz o Senhor: como também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, sobre os seus moradores, e sobre todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente. Pô-los-ei em espanto e em assobio e em perpétuos desertos. Por que assobio? Sabe aquela cena de Velho Oeste onde você só ouve o vento e o... Destruição tamanha que não haveria ninguém, não sobraria nada. O texto continua dizendo assim: e toda esta terra virá a ser um deserto e espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. E nós já estudamos na semana passada lá em Crônicas que o principal motivo dos 70 anos foi porque eles quebraram os sábados e a terra precisava descansar por 70 anos. A Jerusalém e as cidades de Judá e aos seus reis e aos príncipes, para fazer deles um deserto, um espanto, um assobio e uma maldição, como hoje se vê. Qual foi o motivo então? Porque Jerusalém, pela primeira vez, nós estamos aqui vendo Jeremias 25, quando nós estávamos estudando, porque nós vamos chegar na segunda destruição de Jerusalém. Jeremias fala então no capítulo 25: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Por isso que o Marcelo falou que nós estamos estudando a parte sul, porque Judá é o reino do sul de Israel, que é o ano 23, veio a minha palavra do Senhor, e vou-la anunciei a vós, madrugando e falando, mas vós não escutastes.
Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinaste os ouvidos para ouvir. Será, pois, que se diligentemente me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas dessa cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, então entrarão pelas portas da cidade reis, príncipes, assentados sobre o trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e os seus príncipes e os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será para sempre habitada. Então Jeremias, no capítulo 17, diz assim: olha, se vocês mantiverem certinho o sábado do jeito que eu pedi, por esta cidade só entrarão reis, desfilarão os poderosos, haverá toda forma de glória nesta cidade. E virão das cidades de Judá, dos contornos de Jerusalém, da vizinhança, da terra de Benjamim, as terras mais longínquas, das planícies, das montanhas, do sul, trazendo sacrifícios, holocaustos, ofertas de manjares, incensos, e farão sacrifícios de louvores à casa do Senhor. Se o sábado fosse preservado, toda forma de louvor seria ali desfrutada. Eles poderiam, a linguagem de hoje seria, eles poderiam curtir o louvor, desfrutar, aproveitar. Mas, se não me deres ouvidos para santificardes o dia de sábado, e não trazerdes carga alguma, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. E nós vimos, nós já estudamos, isso é a sentença como ela foi executada. Jerusalém foi completamente destruída pelo rei Nabucodonosor. E depois da destruição, o que acontece? Por misericórdia, acontece a restauração dos sábados e a reconstrução. E quando nós vemos reconstrução, nós lembramos de dois nomes, Neemias e Esdras, exatamente. Neemias 13 diz assim: naqueles dias, Neemias que está narrando essa história, ele era um escriba do tempo daqueles que estavam presos na Babilônia, e ele vai voltar. Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado, e traziam feixes e carregavam sobre os jumentos. Quando eles voltaram da Babilônia para reconstruir o país de Israel, eles ainda estavam com a mentalidade da Babilônia. Então eles pisavam os lagares, eles traziam feixes, quer dizer, eles estavam trabalhando nas suas plantações. Como também vinho, uvas, figos e toda a casta de cargas, todo tipo de carga, que traziam a Jerusalém no sábado. E o que o Neemias fez para começar a restauração? Protestei, eu reclamei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Vocês estão errados, o dia do Senhor é santo. Jerusalém foi destruída, e o extremo foi porque eles não guardaram o sábado. Também tírios habitavam dentro e traziam peixe e toda a mercadoria, que era da cidade de Tiro, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e Jerusalém. E contendi, eu briguei contra os nobres, contra os governantes, e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia do sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim, e o nosso Deus não trouxe todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? O Neemias também estudou, como nós estudamos, a primeira destruição de Jerusalém. Ele ouviu a palavra, o Neemias ouviu a palavra de Jeremias, ouviu a palavra de Ezequiel, e que como aquela cidade foi destruída. E ele fala: e vós ainda mais acrescentais ardor de sua ira, ou seja, da ira de Deus sobre Israel, profanando o sábado. Passados então aqueles 70 anos, Neemias foi um dos que foi convocado para essa restauração. Enquanto isso acontecia, Daniel, aqui nós vamos lá para Daniel capítulo 9, eu te convido a abrir a Bíblia em Daniel 9, porque nós vamos
Alguns versículos estarão projetados aqui, mas eu gostaria que você folheasse um pouquinho a tua Bíblia. Nós vamos conversar no versículo 1 e 2. Essa reconstrução, então, ela acontece nesse tempo, ó, do ano 605 a 635 antes de Jesus. Daniel estava lá preso, Jerusalém tinha sido destruída, Daniel já estava na Babilônia. No primeiro, versículo 1, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, esse não é o mesmo Assuero da rainha Esther, é que esse nome Assuero é um título, tá? Então, ele estava lá, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, ou seja, já tinha passado o tempo da Babilônia. Qual nação que vem depois? Os Medo-Persas. Então Daniel passou pelo tempo da Babilônia e ele já está no segundo período, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, sobre o reino dos caldeus. Os caldeus eram Babilônia. Então aqui o próprio texto explica, né? O Dario foi constituído rei no lugar do reino dos caldeus. Tinha passado o reino. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. O que Daniel estava fazendo? Estudando profecias. O que o Neemias estava fazendo? Estudando profecias. O que sobra para nós? Estudar profecias. Nada melhor que começar pelo que eles fizeram. Começa a fazer mais sentido o que virá depois. Aí o Daniel estudando, o que acontece? Depois que estuda, você entende. Então, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as... Olha aqui, lembra que nós estamos estudando abominações assoladoras ou desoladoras? Outro nome para isso é abominação devastadora, uma coisa que faz que devasta, que destrói. Em que havia de acabar as destruições de Jerusalém, era de 70 anos. Então o Jeremias já tinha dito, vão ser 70 anos. Aí agora, vá para Daniel 9, verso 24. Vamos ver o que está escrito em Daniel 9, o verso 24. Jerusalém está destruída. E aí no meio da destruição, o povo foi levado. E Daniel, no meio disso tudo, ele não para ficar lamentando. Daniel ora, tanto que no versículo, antes de ler o 24, olha o que Daniel está fazendo uma oração. Daniel 9 é uma oração, né? O versículo 21. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Nós sabemos que o sacrifício da tarde era em torno de 15 horas. Então Daniel vai começar, Gabriel, o anjo, vai traduzir para Daniel o texto, e o versículo 24 fala: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Mas aqui já não são as 70 semanas, não são os 70 anos que Israel seria preso. Isso já está sendo arremetido lá para frente. Deus gosta desse número. E aqui começa então o entendimento das 70 semanas de Daniel. Por quê? Porque elas têm a ver com a primeira destruição do que aconteceu. O ponto de partida para as 70 semanas de Daniel foi a primeira abominação desoladora, que foi, nós entendemos que as abominações eram os pecados, que eram uma abominação para Deus. Deus permite a destruição, Deus executa essa destruição, e a partir da primeira abominação desoladora de Jerusalém, começam as 70 semanas de Daniel. E aí ele fala então, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, está falando de Jerusalém, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade. O que significa iniquidade? Os pecados conhecidos. Então é assim, 70 semanas é o tempo máximo para que eu vá exterminar
Nós ouvimos agora que o povo, o Amós, né, que era um boiadeiro, ele falou: olha, se esse povo não obedecer, eles terão que ser destruídos. Agora Deus está dando uma nova sentença. 70 anos houve destruição, agora 70 semanas, e nós vamos entender as semanas, 70 semanas para destruir a iniquidade e trazer a justiça eterna. Lembra que tem um evangelho eterno? Lá em Apocalipse 14, vai associando as palavras. Trazer a justiça eterna. Quem iria se manifestar? O próprio Jesus. E ele fala: o povo que está mantendo-se em pecados não vai poder permanecer. E selar a visão e a profecia. O que significa selar? Confirmar. Eu vou dar esse tempo e eu vou confirmar essa profecia. Ungir o Santo dos Santos. A consagração máxima do templo era quando se ungia o Santo dos Santos. E isso acontece quando quem vai entrar no templo? O próprio Senhor Jesus. Versículo 25. Sabe e entende. Aí ele vai começar a conta. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, fica mais fácil para nós. Nós estudamos que Jerusalém foi destruída. Agora vai ter uma ordem para edificar, para reconstruir, restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, que também é conhecido como príncipe. Aonde é referido a Jesus como príncipe no Antigo Testamento? Josué, o príncipe dos exércitos do Senhor. Aonde mais? Isaías 9:6, a profecia que fala: um menino se nos deu e o governo está sobre os seus ombros. Lembra? É o príncipe da paz. Então, até começou a construir Jerusalém, até o Messias, até Jesus, que também é conhecido como príncipe. Aí ele vai explicar de uma maneira não simples. Por que não é simples? Porque só quem está disposto a estudar que vai entender. 7 semanas e 62 semanas. Como que você lê isso então? Do jeito que está aqui em cima. 7 semanas mais 62 semanas, que dá um total de 69 semanas. Nós sabemos que 69 vezes uma semana tem quantos dias? 7 dias. Então, 69 vezes 7 vai dar 483 dias. Um dia em profecia é igual a 1000 anos, ou até um ano. Então, 483 anos até o Messias. Aí nós estamos então nesse tempo. 483 anos, quem que chega? O Messias. Vamos lá. E depois das 62 semanas, olha aqui, ele fala 7 semanas e depois 62. Depois das 62 semanas significa, a hora que acabar 69, quantas semanas vai faltar? Uma. Aí depois o estudo vai falar da última semana. Então ele descreve no 26, depois das 62 semanas, ou seja, na última semana dessas 70, será tirado o Messias. O que acontece? Jesus morre. Não será mais. E o povo do príncipe, quem que é o povo de Jesus? Os judeus. E o povo do príncipe que há de vir, o príncipe ainda não tinha chegado, ele viria, né? Destruirá a cidade e o santuário. Mas não foram os judeus que destruíram Jerusalém, nós sabemos que foram os romanos. Mas por causa de quem Deus permitiu que os romanos viessem? Justamente por causa do versículo 24. Pecados, extinguir a iniquidade, a transgressão. Quem praticou esses pecados? Os judeus. Por causa dos pecados, Deus envia os romanos como as águias. Então, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E essa palavra inundação do hebraico, ela é traduzida como a ira de Deus. Vai vir como uma... A representação da inundação é assim: Roma vai invadir tudo e passar destruindo, desolando tudo. E até o fim haverá guerra. Hoje existe guerra em Israel ou não? Até o fim. Estão determinadas, a palavra-chave, assolações, destruições. 27. E ele, o Messias, o príncipe, Jesus,
firmará um concerto, uma aliança. Lembra que nós estudamos em Êxodo que Deus fez uma aliança com o seu povo? Quando Jesus vem, ele refaz a aliança. E ele firmará um conceito não com todos, com muitos. Por que muitos? Só aqueles que o aceitarem. Por uma semana. E na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, porque uma semana lá, nós sabemos que são 7 dias. Nesses 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício. Nós sabemos através de Colossenses que quando Jesus morre na cruz, todo o sistema de sacrifícios ele é cravado na cruz, ele é destruído. E a oferta de manjares, e aí olha lá, sobre a asa das abominações, aquela quantidade de abominações, virá o assolador, ou destruidor. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, o resumo de tudo é: desde o decreto de Artaxerxes no ano 457, para quê? Para reconstruir pela primeira vez Jerusalém. Nesse tempo aqui, acontece a reconstrução. O templo é reconstruído no ano 408. Essas 7 semanas é a primeira parte da profecia. Depois, as 62 semanas é do ano 408, que Jerusalém é reconstruída, até o batismo de Jesus. Aqui surge Cristo, e nessa última semana, nesses 7 últimos anos, Jesus tem o seu ministério nos primeiros 3 anos e meio, ou seja, até os 33 anos. A morte de Jesus ocorre no ano 31. Por que 31? Porque sempre que você vai contar a história, ela não começa no ano 0. Quando eles começam a contar o primeiro ano, isso teve um tempo de uma margem de diferença. Então é mais ou menos 2 anos. Por isso, em vez de ser, Jesus morreu com 33 anos, mas aqui está escrito 31. Porque no lapso da história existe uma oscilação. E aí, quando que terminam as 70 semanas? Com o apedrejamento de Estevão. E então o povo de Israel, os judeus, deixam de ser o povo de Deus, e os gentios são chamados. Eu e você, para Israel, somos considerados gentios, mas em Jesus nós somos descendência de Abraão. Amém? Para quem nunca tinha visto a história das 70 semanas, esse é um breve resumo, e eu achei importante a gente compreender isso. Um pequeno resumo então. Nós agora temos uma linha do tempo. Essa linha do tempo é assim, Primeiro livro de Reis, Salomão. Aí Salomão pecou, quebrou a aliança, o reino foi dividido. O segundo livro de Reis, todo Israel, aquele monte de reis que desobedece. Nesse tempo vão se acumulando os 800 anos. Depois de 800 anos de apostasia que nós vimos, vem o exílio. O exílio é o tempo que nós estamos aqui. O exílio é esse tempo que Daniel está contando essa história. Nesse tempo, então, quem estava vivo? Jeremias. Se escreve o livro de Lamentações, que é aquele livro de tristeza. Ezequiel foi levado para a Babilônia. Daniel, no tempo da reconstrução que nós vimos o Neemias. Ageu, Zacarias, Neemias, Esdras. E depois desse tempo, no pós-exílio, aqui Esdras, Neemias. E mais ou menos nessa época, na Pérsia, surge a rainha Esther. Tá? Só para você ter uma ideia de linha do tempo. Agora tem algumas coisas interessantes. O templo tinha sido destruído e ele tinha que ser reconstruído. Lá em 2 Crônicas 36, os versos 22 e 23, o rei dessa época, que era o rei da Pérsia, Medos e Persas, que era o segundo reinado, o rei deles era Ciro. No primeiro ano do Ciro, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Deus tocou a mente de Ciro, o qual fez passar um pregão, um anúncio por todo o reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Lá em Esdras, depois o capítulo, quando você acaba o livro de Crônicas, 2 Crônicas, a sequência é o livro de Esdras.
A Ângela trouxe na palavra do dízimo, inclusive Esdras 1, e aí é a mesma repetição que Esdras escreve: estou recebendo uma ordem para reconstruir Jerusalém. Aí, nesse tempo onde recebe essa ordem, o profeta Ageu, nós vamos ler agora no próximo slide, Ageu 2, dos versos 6 a 9. Existia uma primeira casa, que foi a casa que Salomão construiu, aquela que era o templo imponente, aquela coisa grandiosa. E depois, então, agora surge a segunda. Qual que era o problema da segunda casa? Não era tão majestosa e com tudo de ouro e com a suntuosidade da primeira. Ela era um pouco mais simples e ela durou até o templo de Herodes e foi destruída no ano 70 depois de Cristo. 70 anos de destruição, 70 semanas, no ano 70. E aqui nós vamos entender então a expressão o desejado de todas as nações. Ageu foi o profeta então que profetizou a essa reconstrução que o Ciro deu. E ele diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez daqui a pouco farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E daqui surge o nome do livro da Ellen White, chamado Desejado de Todas as Nações. E encherei esta casa de glória. Lembra que a glória do Senhor, lá no livro de Ezequiel, saiu do templo e tinha sido, e ela parou e depois foi para o Senhor de novo, porque ela não mais estava no templo? Encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro. Olha o contexto que Deus coloca essa expressão. Vocês estão preocupados com a prata e o ouro que tinha na primeira casa? Tudo isso é meu. Minha é prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque eles estavam assim: mas esse templo é tão michuruco perto do outro. Os antigos que estavam ali, os que presenciaram a destruição, eles lamentavam, falando: não é possível, como era lindo, olha que coisa mais simples, como que pode, comparando. E aí o Senhor diz: a prata e o ouro não é para onde vocês têm que olhar. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Isaías 9,6 diz que Jesus é o príncipe da paz. Neste lugar eu darei a paz. Então Deus deu Jesus aqui, ó. Na segunda casa. Jesus veio no segundo templo. Aí nós passamos para o Novo Testamento. Lá em João 1,14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Então, quando Jesus está no templo, a glória do Senhor habita novamente naquele lugar, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, o próprio Cristo, chamado a glória de Deus. E aí, como nós estudamos em Ezequiel, o que aconteceu torna a acontecer. Lá, agora nós vamos ver em Lucas, capítulo 19, os versos 37 e 38. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinha visto, dizendo: bendito o Rei, que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Nós vimos que a glória de Deus, ela passa pelo monte. Lembra que está a leste do templo, do primeiro templo? Nós lemos Ezequiel 8, 9 e 10. Só que aqui ainda é o templo de Deus. Olha o que Jesus faz. Mateus 21, 12 e 13. E entrou Jesus no templo de Deus, ou seja, a glória de Deus está entrando, expulsou todos que vendiam e compravam no templo, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa. Jesus está dizendo: esta ainda é a minha casa. Enquanto Jesus está ali ainda era a casa do Senhor. E ele fala: a minha casa será chamada casa de oração,
mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Perceba que nós vamos ler três textos, 3 livros: Mateus, Lucas e aqui, mas principalmente Mateus e Lucas. Mateus 21 já está no fim do livro de Mateus. Isso conta o final da história de Jesus. Quando Jesus está para destruir e ele tira aquele povo lá de dentro, falando: parem com essa bagunça, essa é a última vez que Jesus está no templo. Todos esses textos que nós vamos ler agora como que Jesus dá essa sentença: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós transformaram isso tudo. Quando completa-se essas 70 semanas de Daniel, o plano da teocracia judaica chegou ao fim. O que significa teocracia? O governo de Deus sobre os judeus se encerrou. Por isso, nós não ficamos falando de terceiro templo, de reconstrução. Por quê? Porque quem mandou reconstruir o primeiro? Quem mandou construir o tabernáculo no deserto? Deus. Quem mandou construir o primeiro templo? Deus. Quem mandou reconstruir o segundo usando o próprio rei Ciro? Deus. Tem alguma profecia na Bíblia que Deus manda reconstruir o terceiro templo? Não. O terceiro templo é assim: vós sois o santuário, vós sois templo. Não vai haver reconstrução. Por isso que 2000 anos os judeus estão tentando fazer um templo e até hoje não conseguiram. Sabe o que Deus fez para não conseguir? Botou os muçulmanos no lugar onde os judeus moram. Você acha que aquele povo vai entrar em paz e vai permitir que haja um terceiro templo? Deus disse assim: vai haver guerra até o fim. Esquece o terceiro templo. Pode fazer em São Paulo, pode fazer onde quiser, mas Deus disse não. Não vai ter como. O que tinha de poder espiritual sobre os judeus foi-se encerrado. Abra lá em Mateus 21, 18. Mateus 21, versos 18 e 19. Mateus 21, 18 diz assim: e de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, ou seja, faltou fruto nela. Faltou fruto em Israel, porque não produzia mais. Eles tinham um aspecto que eram de Deus, mas eles não eram mais povo de Deus, e eles estavam prestes a matar Jesus. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Essa foi a sentença. Através de uma atitude física, Jesus fez secar uma figueira e ele disse: a figueira de Israel, a partir de agora, secou. Agora, nós estamos no versículo 18 e 19, né? Você pode acompanhar na Bíblia, quem não tiver, está escrito aqui na tela. Nós vamos ler a partir do verso 33. Mateus 21, 33 a 43, que é a parábola dos lavradores maus. Jesus está agora explicando o que vai acontecer. Ouviu ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, ou seja, Deus, que plantou uma vinha, um povo, e circundou-a de um valado, de uma proteção, de uma cerca, construiu nela um lagar, um tratamento, e edificou uma torre, um templo, que é o segundo templo que nós estamos estudando, e arrendou-a aos lavradores, e confiou a liderança de Israel, e ausentou-se para longe, e, chegando o tempo dos frutos daquele povo crescer espiritualmente, enviou os seus servos. Quem são os servos do Senhor? Os profetas, aos lavradores, para receber dos seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, outros profetas, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último, enviou-lhes seu filho. Quem é o filho? Jesus, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os principais dos judeus, os lavradores,
os sacerdotes, os escribas e os fariseus, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos de sua herança. Quando Jesus veio, os judeus entenderam o cumprimento das profecias das 70 semanas, mas eles perderiam o poder se Jesus assumisse. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha. Jesus morreu dentro de Jerusalém? Não, o monte do Calvário ficava fora de Jerusalém e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará, emprestará a vinha a outros lavradores. Nós somos os outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Os primeiros foram destruídos. Amós profetizou e aquele povo foi destruído. Agora nós somos os próximos lavradores. Diz-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras, versículo agora 42, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça do ângulo? Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a nação que deu seus frutos. Entendem o que Jesus falou? Todas as palavras de Jesus foram cumprimento daquelas profecias e da sentença da destruição. E agora nós estamos chegando próximo da destruição. Olha o que Jesus fala em Mateus 23, 37 e 38. Aqui Jesus está dando a ordem para executar, para destruir Jerusalém. Olha só: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quisemos ajuntar teus filhos, como a galinha que ajunta os pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Jesus está dizendo: o que é deserto mesmo? Lembra que nós agora volta a tua cabeça. Deserto é desolação, ou devastadora, ou destruição. Quando se fala de abominação desoladora, Jesus está dizendo: a vossa casa ficará desolada. Por quê? Porque está vindo outra abominação destruidora desse tipo. Mateus 24, 1. Você está aí no 23, né? Quem acompanhou agora, olha os versículos 1 e 2 de Mateus 24. E quando Jesus ia saindo do templo, lembra que em Ezequiel, a glória do Senhor vai saindo do templo. O que aconteceu em Ezequiel, agora acontece quando Cristo sai do templo. Aproximaram-se dele os discípulos para lhe mostrarem toda a estrutura do segundo templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, neste momento de Mateus 24, 1 e 2, a glória do Senhor sai do templo pela última vez. Versículo 3 de Mateus 24, nós estamos lendo as profecias. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E aqui já expande. Lembra que nós estudamos Ezequiel 10? A glória sobe até o monte e ali ela fica parada. Da mesma maneira, Jesus senta no Monte das Oliveiras e contempla Jerusalém pela última vez. Nesse tempo, é o último tempo de salvação. Os discípulos estão questionando Jesus, estão tentando entender. Por isso Jesus ainda está aqui. Oi? Será que é filha? Bota o mundo lá, por favor. Deixa eu trocar. Pronto?
Então aí os discípulos perguntam dos sinais da vinda e do fim do mundo. Jerusalém tinha sido, Jesus estava profetizando a segunda destruição. Qual será a terceira destruição de Jerusalém? Quem é Jerusalém espiritual no final de tudo? A igreja do Senhor. Dentro da igreja haverá dois tipos de pessoas. Lembra que nós vimos o selamento? Dentro da igreja terão os que serão selados, que são chamados remanescente, mas o restante do que, entre aspas, se chama igreja do Senhor, será destruída. Lembra que nós vimos que tem o primeiro Elias, que é o tisbita, segundo Elias, João Batista, terceiro Elias, os 144.000. Jerusalém foi destruída a primeira vez, que nós estudamos lá na época da Babilônia. A segunda destruição de Jerusalém e a terceira destruição, da mesma maneira que os três Elias. As três destruições de Jerusalém, a terceira é quando o povo de Deus será destruído. E isso aconteceu nesse tempo? Olha só aqui. Olha o que acontece, e agora nós vamos entender o que vai acontecer com o povo do fim, vendo a segunda destruição de Jerusalém. O primeiro cerco de Jerusalém, agora no tempo de Jesus. Nós estamos no tempo de Jesus. Jesus está explicando, os discípulos perguntaram, Jesus está sentado lá no Monte das Oliveiras, a glória de Deus saiu do templo e ele está a explicar os próximos passos. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, ou seja, a quantidade de pecados chegou ao ódio de Deus, a ira de Deus, o furor de Deus foi despertado, e isso vai promover desolação, vai promover destruição. Que falou o profeta Daniel. Aonde que Daniel falou isso? Daniel 9, exatamente. Nós acabamos de ler. Daniel 9 fala das assolações, da destruição. Por isso Jesus diz: quando virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê entenda, ou seja, quem já estudou as profecias vai cair a ficha. Só que quando você vai ler um texto bíblico, se você tiver textos semelhantes, que o caso dos evangelhos é isso, Mateus 24:15 também está escrito em Lucas 21:20. E aqui em Lucas 21:20 está escrito assim: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação ou destruição. O próprio Jesus explica que a abominação da desolação é a chegada dos exércitos até Jerusalém. Quando os exércitos romanos chegarem para destruir Jerusalém, aí vocês têm que ficar de olho, atentos. Então Jesus mesmo explicou. Então quando a gente lê em Mateus 24, quando fala da abominação da desolação, é isso. Agora, qual é a abominação da desolação do tempo do fim? O decreto dominical. Por que o decreto dominical é chamado abominação da desolação do tempo do fim? Porque o decreto dominical, ele é o extremo, ele é o... Lembra que nós estudamos até agora, que a hora que começar uma profanação absurda do sábado, tudo vai ser destruído, e a primeira Jerusalém foi destruída? No tempo do fim, a hora que surgiu o decreto dominical, é uma lei oficial que vai surgir nos países, e essa lei, ela vai diretamente contra a lei de Deus no céu. Isso é o extremo para que Deus venha a destruir a terra. Quando surgir o decreto dominical, quando surgir a abominação que vai causar destruição, nós que estamos preparados, esperando esse decreto surgir, saberemos. Assim é que a gente entende a abominação da desolação na terceira destruição. E qual que é essa destruição? Do povo. O que acontece no versículo 16 do Mateus 24? Aqueles que estavam selados, porque a glória de Deus vem, Cristo avisa, os selados estão preparados. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quando surgia o decreto dominical, e o que Deus está pedindo para nós, cada um tem que orar e pedir direção para Deus, porque o destino nosso
não significa que todos que estão aqui nesta casa de oração estarão juntos, porque a hora que surgiu o decreto dominical, cada um vai ter uma missão. Talvez uns vão ter que ficar na cidade. Sabe aquelas pessoas que estão orando e falam: Senhor, nós temos que ir para o campo, e o Senhor não abre o campo? Tem pessoas que vão ter que enfrentar a perseguição, tem outros que terão que estar presos, alguns serão mortos, o número dos seus conservos ainda não foi completado. Tudo isso é nesse tempo dos selados. E a descrição da invasão romana, ela acontece aqui, no Lucas capítulo 19, dos versos 41 a 44. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que a tua paz pertence, o que você poderia ter de paz. Lembra? Se vocês não profanarem o sábado, os reis estarão aqui, todos, você será uma cidade de paz. Mas se você quebrar tudo, você vai ser destruída. Mas agora, isso está encoberto aos teus olhos, porque virão dias sobre ti, em que os teus inimigos, Roma, te cercarão de trincheiras, te sitiarão, cercarão, farão lugares para eles ao teu redor, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão. Para quem? Agora Jesus está explicando o selamento. A ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, a parte dos judeus que não fugiram quando o primeiro cerco chegou, os que estiveram dentro de Jerusalém foram destruídos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da visitação. Por isso é tão importante nós esperarmos os sinais e guardarmos a lei do Senhor, e estarmos prontos, porque quando isso chegar, se nós não estivermos preparados, nós estaremos dentro de Jerusalém. E Jerusalém aqui é o próprio sistema babilônico nas igrejas protestantes caídas. É toda a confusão da Babilônia. E aí aconteceu então a invasão de Tito, no ano 70, com os estandartes de águia, que aqui está simbolizado os emblemas de Roma chegando, que levaram fome, peste e espada para Jerusalém, que era uma cidade cercada, mas que foi destruída. Agora você entende Mateus 24, verso 28. Pois onde estiverem o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Lembra que nós vimos as águias da Babilônia? Da mesma maneira, as águias romanas invadiram. Da mesma maneira, a águia americana, que são os Estados Unidos da América, vai dar o sinal da abominação da desolação quando fizer a lei do dominical nos Estados Unidos. E aí surge, então, a ordem para a destruição dos que, entre aspas, são considerados povo de Deus. E esse texto também faz uma comparação com Apocalipse 19, 17 e 18. Eu vou só frisar o comecinho. Vi um anjo que estava no sol, clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu. O símbolo das aves é o símbolo daqueles que vão destruir. Vinde, ajuntai-vos para a ceia do grande Deus. Nós sabemos que a ceia do grande Deus é diferente da ceia com o cordeiro. A ceia do cordeiro é quando os que foram levados para o céu estarão participando da ceia do Senhor, que Ele está aguardando. Enquanto nós praticamos a Santa Ceia aqui na terra, Jesus aguarda para nós estarmos no céu, para participar da ceia conosco. Mas aqui, a ceia do grande Deus é o banquete que as aves farão sobre os corpos destruídos por causa do derramar das pragas de Deus, da destruição da terra, e as aves comerão, como está escrito em Apocalipse 19, 18, para que comais a carne dos reis, dos tribunos, dos fortes, dos cavalos e dos que sobre eles assentam, e de todos os homens, livres, servos, pequenos e grandes. Tudo será destruído, como foi em Ezequiel capítulo 8 e 9. Em Jerusalém, o seu povo rejeitou Jesus. No fim dos tempos, vão rejeitar a sua lei. Qual que é o problema de rejeitar a lei de Deus? A lei é o reflexo de quem Cristo é. Se você diz que o segue, mas não faz o que ele faz, e isso está escrito em João 14, 21,
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. O sinal de que você ama Cristo, que não é somente justificação pela fé, eu aceitei Jesus, mas é você amar, guardar e praticar tudo aquilo que Ele colocou na sua lei. É o amar do Senhor, é guardar os seus mandamentos. Aqui está a paciência dos santos, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Amém? E com isso nós conseguimos encerrar a abominação da desolação. E no próximo estudo nós vamos continuar destrinchando as profecias de Mateus 24. Dessa maneira, nós entendemos o quão importante tudo isso, se você resumir, é o que? Vigie, pois a glória de Deus pode estar sobre a tua vida, sobre a tua casa, mas se você não mantiver-se buscando o Senhor, a glória de Deus saiu, e ela pode simplesmente sair. Lute com a sua vida, busque amar o Senhor e a sua lei. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos louvar o Senhor.